R$ 10.000 é o seu empenho, a sua proatividade e, é claro, o seu posicionamento. Um paciente, uma pessoa, né, que está ali precisando de psicoterapia, ou porque quer aprofundar o seu autoconhecimento, ou porque a vida está dando um balão e a pessoa não sabe como sair daquele conflito. Como é que essa pessoa vai te achar? Me conta. Muito bem-vinda, boa noite, bem-vinda ao programa Ipsi, um programa para psicóloga que quer movimentar a sua clínica e começar a agir agora mesmo. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E você sabe qual é a minha missão? É ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês atendendo 5 pacientes por dia. E hoje eu vou falar diretamente com você que quer aprender a captar novos pacientes, e tá perdida, não sabe como, e precisa aí de uma orientação, de um empurrãozinho para começar a movimentar sua clínica e também o seu posicionamento, né? Como mentora, eu vejo que a grande dificuldade, a grande dor na psicologia, da psico, eu até diria para você da área da saúde, né, é captação de clientes. Por quê? Porque a nossa agenda, ela não é uma agenda permanente, é uma agenda impermanente. Nós vamos tratar o paciente e esse paciente, quando alcançar os objetivos terapêuticos, ele vai embora, porque ele vai ter a tão desejada para nós, né? Alta terapêutica, sinal que a gente trabalhou direitinho e que a gente fez ali a nossa função, que é justamente conectar o sujeito com a vida, com novos pensamentos, com também um novo rumo para poder organizar a sua subjetividade. Bingo! Você conseguiu, seu paciente teve alta. Agora, o que que pega? É o vazio que muitas vezes acontece com a saída de pacientes, quer seja por alta, ou porque o paciente desistiu, ou porque ficou difícil de pagar, ou porque, enfim, um outro motivo aí. E é nesse momento em que você percebe que tem uma flutuação nos seus rendimentos financeiros que você é mordida pelo bichinho do medo. Hum? E o bichinho do medo, quando ele nos pega, o que que ele nos diz? Que vamos ficar sem recursos, sem dinheiro, e vai chegar o final do mês e a gente não vai poder honrar as contas. E aí esse medo faz com que você ande umas casinhas para trás. E aquele valor social, aquele valor que você não usa mais, aquele preço que você deixou de lado, que pode ser aí até aquele convênio, aquela plataforma, lembra que você jurou que você não ia mais usar? Bingo! É aí que o medo pega você, dá uma rasteira e você usa um preço que você já abandonou. E é nesse sentido que a gente tem que pensar em como captar pacientes para não ficarmos aí à mercê desse medo que pode chegar a qualquer momento que houver, então, uma mudança na sua agenda, né? E falando em agenda, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou a favor, não é de uma agenda cheia, não. Se você diz assim: "Ai, Débora, meu sonho é ter uma agenda cheia", eu vou dizer para você: "Olha, colega, agenda cheia, ela esgota a sua mente, interfere na qualidade do seu trabalho, você vai gerar menos resultados e talvez você tenha até problemas na fidelização. Então vamos trocar essa ideia? Vamos? E por que eu estou te dizendo para trocar essa ideia? Porque a gente tem que desenvolver aí, para nós mesmas, psicoterapeutas, uma agenda gentil. O que é uma agenda gentil? Gentil com o quê? Gentil com a sua saúde mental, gentil com a sua capacidade de pensar,
gentil com a sua capacidade de criar conexão empática, gentil com a sua capacidade de ler a comunicação inconsciente que existe entre você e seu paciente. Por isso que sua agenda não pode ser cheia ou lotada. Você pode ter uma agenda estável, aí a coisa muda. Mas por que muda? Qual é a diferença, Débora, entre uma agenda lotada, cheia e uma agenda estável? Olha, uma agenda estável, para mim, significa que você vai ter ali, se eu te falo 5 pacientes por dia, vamos fazer o cálculo e colocar por semana, 25 pacientes atendidos por semana. Uma agenda que é estável, ela permanece com 25 pacientes, talvez até entre mais, né? É o que a gente quer. Continua com 25, mas com 25 significa que um paciente teve alta, entrou outro, ficou 25. Um paciente desistiu, interrompeu o tratamento antes da alta, você recoloca outro. Então é esse giro, não é aumentar mais de 25 pacientes. Por quê? Porque você vai ter um preço mínimo. O preço mínimo que eu bato aqui, na tecla dos R$ 100 a hora da sessão. Nossa hora da sessão não é 1 hora, tá, colega? Não é 1 hora e 20 minutos. Não. Isso aí é reação contra-transferencial. Você está sendo dominada, enredada, encantada pelo discurso do paciente. A nossa hora de sessão é 50 minutos. Então, por 50 minutos, você recebe no mínimo R$ 100. Eu quero que você ganhe muito mais. Mas os R$ 100, sem flexibilizar, sem desconto, porque R$ 100 não tem como dar desconto. 25 pacientes nessa agenda estável, você vai ganhar R$ 10.000. Então, R$ 10.000 não é assim, nossa, é um sonho um dia. R$ 10.000 é o seu empenho, a sua proatividade e, é claro, o seu posicionamento, né? Que é disso que a gente está falando aqui. Como é que você se posiciona? Como é que um paciente, uma pessoa, né, que está ali precisando de psicoterapia ou porque quer aprofundar o seu autoconhecimento ou porque a vida está dando um balão e a pessoa não sabe como sair daquele conflito. Como é que essa pessoa vai te achar? Me conta. Ela te acha como? Você costuma se posicionar, por exemplo, nas redes sociais? Você costuma ter aí, através dos seus projetos, eu não sei qual é a área que você se identifica e que você prospecta, né? Mas se é através de, por exemplo, escolas, de outros profissionais da saúde com quem você pode ter parceria, com outros colegas da psicologia que também você pode fazer projetos juntos. Qual é aí a maneira que as pessoas estão enxergando o seu trabalho, né? O que eu percebo como mentora? Percebo que as colegas, elas não se posicionam. E que tem aí uma questão importante para a gente pensar. Por quê? Porque posicionamento é o que vai fazer a diferença para você divulgar. Ó, vou voltar e vou pegar aqui o meu raciocínio. Se você tem problemas de captação, é porque você, na verdade, tem problemas de divulgação. Ninguém sabe que você existe, ninguém sabe como você é maravilhosa trabalhando, ninguém sabe. E aí, ninguém vai chegar. Talvez venha um paciente encaminhado por aquela colega, venha um paciente encaminhado pelo próprio paciente, mas aquele giro que você precisa ter de entrada quando um paciente sai, a nossa agenda estável, você ainda não tem. Então, posicionamento, divulgação bem estruturada, colocando ali o seu melhor, você se envolvendo, tendo constância no que você faz, você vai ter resultados na sua captação de clientes, né? Porque olha só, eu sei que o que você mais quer
Porque eu passei exatamente por esse momento, né. Uma agenda de pacientes que valorizam o seu trabalho, que estão engajados no próprio tratamento, que querem saber mais de si, que pagam um preço justo para você, não é para o bolso dele não, é para você, porque esse paciente se quer muito bem, ele se mima muito, então ele sabe que ele tem sim ao alcance uma profissional que vai oferecer o que ele necessita por um preço justo para ela também. Nesse momento em que você já está azeitando a máquina do consultório, né? E você alcança o que é fundamental. E se você está na plataforma, está no convênio, eu sei que você não tem qualidade de vida. Por quê? A gente quer mais, né? A gente quer viajar, a gente quer ter o horário livre para poder buscar o filho na escola, para ter uma manhã, para ler um livro que chegou, amo, né? Se você me pergunta o que, que eu amo fazer nas minhas manhãs, né? Porque as minhas manhãs, elas têm aí um espacinho só para mim, que é o horário mágico das mães, né, antes das crianças acordarem. O que eu mais gosto de fazer é justamente organizar minha mente, ler, me informar, começar ali com um belo café da manhã, um tempo para mim. E essa é uma vida decente, eu sempre quis uma vida decente, um início de manhã decente. E isso faz diferença na qualidade do seu trabalho. Então, olha só, colega, se você tem 25 pacientes por semana, 5 pacientes por dia, tá ótimo, tá muito bom. O problema, sabe qual é? É o preço que você está colocando. Aí eu te pergunto, se você tá na toca, se ninguém sabe do seu trabalho, se você não informa as pessoas ou coloca algo de valor, que pode ser um post, um texto, uma dica, como é que a pessoa vai saber como você pensa, como é que é o estilo do seu trabalho, o que que você oferece? Não vai, né? E é nesse sentido que você também, é assim que eu vejo e conduzo também o processo com as minhas alunas, que o primeiro passo para a captação não é colocar dinheiro na máquina. O primeiro passo para a captação é que você se posicione. Você trabalha com o quê? Qual área da clínica? Quais dores dos pacientes você mais acerta, você gera resultados, você se sente plena atendendo? É no momento que você se posiciona e que, claro, tem esse ajuste também do seu preço de sessão, que você vai aprender a se divulgar, a se propagandear. É. Ai, Débora, mas que feio. Mas feio por quê, colega? Pensa, a gente tem um déficit, que eu nem sei se é déficit, né? Porque a faculdade, ela não tem aí a intenção de te formar para que tu saibas precificar, negociar ou vender o teu trabalho. A faculdade, aquela pós-fantástica que você fez, aquele curso de psicoterapia, ele te dá orientações e te dá toda uma base para você tratar os seus pacientes, não é? Beleza. Então, você vai precisar se instrumentalizar, porque você é autônoma, lembra? Porque você é dona do seu negócio e porque é importante, sim, quando somos autônomas e donas do nosso negócio, sermos proativas. A gente tem que fazer. Aí eu vejo colegas e as minhas alunas que chegam nesse astral. Mas eu não, eu tenho vergonha de me colocar nas redes sociais, eu não sei falar para a câmera, eu não quero fazer live, eu não quero ficar alimentando o meu stories todo dia. Tá bem, você não, essa não é a única regra, essa não é a única forma de realizar divulgação do seu trabalho, não é não. É interessante que você se profissionalize e também esteja onde todo mundo está, que é aí nas redes sociais? Sim, é fundamental. E é fundamental
que você coloque ali uma estética, que você coloque informações de conteúdo legais. Isso eu concordo que tem que existir. Mas se você não está com ainda coragem, né? Porque na mentoria eu vou preparando as gurias, né? Mas se você ainda não está com coragem, pensa o seguinte: é uma mentalidade que você vai construindo. Na faculdade, você não viu nenhuma professora, nenhum professor, com raras exceções, né? Se você viu, aleluia, levanta a mão para o céu, né? Você não viu nenhuma supervisora, nenhum supervisor te ensinar como é que eles precificam. Chega um paciente, como é que eles contratam, como é que eles dizem o preço? Ninguém te contou, né? Parece que é algo que acontece naturalmente, que é só dizer o preço e o paciente vai dizer sim, sendo que não é, porque o primeiro pega-ratão que um psicólogo cai, uma psicóloga cai, é: tem desconto. É o primeiro. E tem desconto? Às vezes, como eu venho dizendo, é você mesma que acaba se prejudicando financeiramente quando você diz assim: "O meu preço é X, fica bom para você?". Ninguém nunca me perguntou: "Fica bom para você, Débora, quando eu vou comprar algum serviço?". Hum, eu vou fazer as minhas unhas. Olha, o valor é tanto, fica bom para ti? Porque eu sempre vou dizer, não, vamos mexer um pouco, vamos dar um descontinho, né? Então, reflita sobre como você está conseguindo se posicionar. Né? Posicionamento para mim é segurança, é como a gente se apresenta. E todas nós temos déficit. Não aprendemos na faculdade, ninguém nos contou, né? Eu vejo agora olhando para trás que as minhas supervisoras nunca perguntaram sobre o meu preço de sessão, se eu tinha dificuldades em cobrar, como é que eu fazia quando o paciente dava um balão, né, pensando lá que quando eu comecei a atender, o paciente pagava em cheque, e a gente levava muito cheque, né, na hora de descontar que não compensava, e ninguém falava disso, você descobria ali, na hora. E se a gente não tem conhecimento para justamente crescer nesse posicionamento, aprender a divulgar, a gente não vai conseguir captar. A gente vai ficar na mão do outro, que é, quem sabe um dia uma colega me manda um paciente, quem sabe um dia aquele paciente que a minha colega mandou chega. E isso é muito ansiogênico, né, colega? É muito ansiogênico. Então, por isso, para diminuir a sua ansiedade, frente à sua clínica, o seu negócio, é que você tem que ser proativo, que você tem que começar a desmanchar esses medos, esses temores, né? E de realmente colocar aí a sua cara à mostra. Pode ser nas redes sociais ou no real, agora que a gente está desintensificando, né, os riscos pandêmicos. Né? Fazer aquele contato legal, aquele café bacana com uma amiga, começar a circular, começar a achar aliados, porque sozinha você não vai também. Um outro ponto, né, que é importante a gente conversar. Se você quer tornar o seu trabalho visível, se você quer que as pessoas te encontrem, se você está entendendo que você tem que ser proativa, que você tem que fazer acontecer, que você tem que fazer contatos, né? Que você tem que falar do seu trabalho, se você está decidida a fazer essa virada profissional, você está decidida a crescer. Por quê? Você também vai ter que olhar para uma outra mentalidade, uma outra forma de agir, mudar a sua forma de divulgação e de construir uma relação com a psicologia que não é uma relação feia, não é uma relação inadequada, não é uma relação antiética. É uma relação na qual você está divulgando um serviço que você oferece. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, esse é o caminho de uma profissional segura que sabe o que entrega. E ela está divulgando para justamente receber
mais olhares, porque mais pessoas estão ali também em busca de conhecimento, também em busca de um alívio, de um socorro psicológico. E esse ponto, né, que você precisa desmanchar. Se ninguém na sua jornada, nenhum professor, professora, supervisor ajudou você a entender que vender serviços depende sim de divulgação, eu quero que você entenda que não há nada de errado. Eles só não falaram, agora estão falando para você, como aqui eu estou te dizendo, então está na hora de encontrar o seu meio, o seu jeito de se comunicar. Eu me lembro de uma supervisionanda, que eu trabalhei bastante com ela, esse quesito que eu chamo assim, vergonha de vender um serviço. Como se isso fosse menor. E nós da psicologia, nós não temos que nos colocar ali na vitrine, né? O que ela sentia é que ela, ao procurar uma escola, uma empresa, propor algo, ela estaria pedindo, se colocando num lugar submisso. Olha só que mentalidade atrapalhada, que a gente tem que dar um giro e fazer a colega olhar para outra direção. Você não está pedindo nada, você está oferecendo o seu serviço para que aquela pessoa pense: interessante, talvez, não sei se agora, mas talvez eu precise dessa profissional. Olha só, gostei de conversar com ela, fiquei até com vontade de conversar de novo, acho que isso é um sinal interessante. A pessoa não vai pensar que você não tem pacientes e você está desesperada buscando uma alternativa. A pessoa não sabe disso. Ela sabe que ali na frente tem uma profissional que está fazendo conexão, que está desejando crescer, que quer prosperar. E é essa a virada na sua mentalidade. Eu acredito que se a gente quer construir um consultório crescente, que não nos atinja quando a gente tem baixa, né, baixa dos pacientes, quando a gente tem temporadas, como agora o verão, né, em que a maioria, boa parte, vamos dizer assim, das pessoas tira uma folga da terapia, que sua agenda fica meio flutuante, eu quero que você pense em como não entrar em contato direto com o seu medo e ficar paralisado. Por quê? Olha só, uma estratégia é vender e divulgar. Aliás, divulgar e vender. A outra estratégia que você tem que ter é manter o seu preço. Porque se você faz uma captação redondinha, o paciente chegou, né? E aí, esse paciente, talvez ele tenha te visto numa palestra e pensou, ai, que legal. Isso acontecia muito comigo, né? Quando eu dava palestras, e eu tinha uma característica, assim, em diferentes momentos da minha vida, palestras de semana de prevenção de acidentes, né, do trabalho, eu sempre era chamada. E eu era remunerada, não era de graça não. E desde o início, eu comecei a ser remunerada. Por quê? Porque quando me convidavam, eu dizia o meu preço. E aí eu era remunerada, era simples. Porque se você não diz o seu preço, a pessoa que está te chamando vai dizer: oba, chamar todo ano essa psi, que ela vem de graça, resolve aqui os meus problemas. E aí você entra também nesse esquema que é ilusório. Ah, eu vou lá, mas eu vou ganhar paciente, eu vou ganhar. Olha, você tem que ganhar pela hora trabalhada. E tem o plus. Qual é o plus? Você está ali conversando com as pessoas, informando as pessoas, tranquilizando as pessoas, e você vai fazer conexão com alguém que está ali na plateia. Alguém que vai pensar que precisa de uma psi, ou para o filho, ou para si mesma, ou para alguém da família, ou para aquela amiga que está ali em crise. Então, sair da toca é justamente esse movimento que você precisa fazer para não ser pega pelo seu medo, para que você entenda que é possível você construir um consultório crescente. Crescente em qual sentido?
em vários aspectos, né? Quando eu falo para você que uma agenda gentil é essa agenda na qual nós atendemos 5 pacientes por dia, 25 por semana, né? Mantendo o nosso valor, nosso preço mínimo de R$ 100. E que aí você vai ter, ao final do mês, se você não baixou o preço, se você não foi tomada pelo medo e voltou atrás umas casinhas e deu um descontão, você vai ganhar pelo menos R$ 10.000, não é? Então você tem que ser firme, não se deixe abater por essas crenças limitantes. O medo, de não ter pacientes, o medo de não conseguir evoluir, crescer financeiramente, o medo de não conseguir se posicionar. O medo, ele deve ser aí o nosso principal, problema a ser vencido. Por quê? Porque eu acredito que essas crenças que a gente vai construindo, e a solitude do nosso trabalho no consultório vão nos deixando com um hábito muito ruim. A gente fica mais passivo, mais passiva no quesito se colocar no mundo, se mostrar para as pessoas. E isso vira um hábito que lá pelas tantas você acaba reconhecendo que o seu trabalho também está limitado, porque sair do consultório é muito bom para você dar uma palestra ou online para você fazer algum tipo de oficina de esclarecimento. Eu não sei o que você pode inventar, porque dá para inventar muita coisa mesmo. E para captar, você tem que ter uma energia de atração. É, energia de atração. Sabe o que é isso? É espontaneamente, naturalmente, falar com as pessoas sobre psicologia. Hum. Eu faço isso há muito tempo, né? Até brincavam comigo na faculdade, desde a faculdade, que eu faço captação até em festa. Vou na academia e faço uma captação. É verdade. Hum. Por quê? Porque eu converso com as pessoas, porque eu mostro algo da minha pessoa que tem uma conexão com escuta, com empatia, com compreensão, e isso faz efeito sim. Falar da psicoterapia, né? Me conta aí, colega, quanto aniversário infantil você foi que, né? As mães sempre queriam uma consultinha grátis. Fale dali, vai seguir o meu Instagram, tem dica todo dia. Vamos começar a perder o medo e a vergonha, porque é isso que você tem que, ó, eliminar da sua vida. Se você quer crescer, divulgar e conseguir captar o paciente, você tem que estar muito bem posicionada e segura que não há nada de errado nisso, que é o caminho e que ninguém vai te dar nada. Não fique ilusionada pensando naquele paciente que a sua amiga, sua colega encaminhou que ainda não chegar, mas vai chegar, porque essa ilusão, ela te deixa na passividade, esperando. E na psicologia, a nossa espera tem que ser ativa. A gente vai, divulga, encontra formas de contar sobre como a gente trabalha, a gente faz elo, faz vínculo, convida colegas para tocar projetos com a gente, arruma aquele Instagram que está ali com um monte de frase motivacional, com foto de cachorrinho, bichinho e florzinha, tira tudo isso, você vai se profissionalizar. E eu vou te dizer uma coisa, o seu percurso como clínica vai ter erros e acertos. Reúne sem dúvida desafios, e mas nós temos alternativas para que a gente possa resolver os nossos entraves, né. Então não fica pensando que a crise está te deixando sem pacientes. Por quê? Se a gente for ver, por que será que nessa pandemia teve psicólogos que cresceram, que aumentaram os seus rendimentos, capaz de estarem ganhando
pelo menos os 10.000 reais sonhados por você. E por que será que você não se desenvolveu assim? O que será que a colega que cresceu, que divulgou, que captou, que está precificando direitinho, o que que essa colega tem que você ainda não tem? O que que essa colega sabe que você ainda não sabe? O que essa colega sabe? O que essa colega aprendeu, porque ganhou conhecimento, é como ser proativa. E que estratégias são essas que respeitam o jeito dela, assim como as minhas alunas. Se as minhas alunas me dizem, Débora, o meu jeito não é para live, não vai dar. Vamos achar outra maneira de divulgar. Vamos encontrar uma forma que tenha a ver com esta pessoa. Não precisa ser um processo de massa. Você só pode fazer isso, é só desta forma que você vai captar pacientes. Não é mesmo, né? E aí, como é que você vai atrair a atenção dessa pessoa que está ali borboleteando, talvez já sabendo que precisa de psicoterapia, né? Mas vai no enrola. Como é que essa pessoa, então, vai ser atraída para conhecer o seu trabalho? Como é que você vai chegar perto dessa pessoa? Bom, primeiro, pense aí, pense com carinho em como você está aparecendo. Você está frequentemente colocando material de conteúdo informativo nas redes sociais? Você constrói uma conversa com as pessoas que você quer atrair? Aliás, talvez a primeira pergunta é: qual paciente você quer atrair? Você quer atrair paciente de convênio, plataforma, 20 pila, 30 pila, 40 pila? Ou você quer o mínimo de 100 reais que eu estou propondo aqui para você, ó, mudar o chip? Então, você tem que desejar mais e também encontrar formas de chegar até estas pessoas. E a única via é a palavra, é a ponte que a gente sabe, aliás, por isso somos psicólogas, não é? Que essa é a ponte que realmente aproxima, conecta. Então, se você não gosta de fazer live, escreva. A minha mentoranda, a Rosana, é fantástica no que ela escreve. Faz uma conexão muito, muito interessante com as pacientes, sempre colocando um texto ali redondinho para aquela pessoa, muito bem sacado. Não precisa fazer live, entende? Esse material também ela coloca para atração de novos pacientes, para captação de novos pacientes. Então, tem o seu jeito, tem a sua forma, você não precisa seguir a boiada, mas se você está com problemas de captação, eu só posso te dizer uma coisa: tá na hora de sacudir a poeira, sair do consultório e dar a volta por cima, ir para a rua ou divulgar o seu trabalho, mostrar para mais pessoas. O seu equívoco está na divulgação, porque eu sei que ninguém te falou que essa é uma forma permanente e constante, porque não adianta fazer que nem aquela dieta que nunca termina, né? E você tem sempre uma exceção na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo, só funciona segunda e terça. Então não adianta, quando a gente vai divulgar, a gente tem que ter, sabe o quê? Persistência, propósito e estratégia. Por quê? Porque senão fica um trabalho esvaziado, um trabalho que você não se coloca, um trabalho que depois você vai perder até o gosto de fazer, vai ficar cansada, vai achar que não serve para nada. Então, ter estratégia vai fazer sim muita diferença. E a pessoa que está ali, pode ser na sua palestra, pode ser lendo algum post seu, ela tem que conhecer você. Qual é o seu estilo de pessoa, como você trabalha, quem você é. E conhecendo você, você já está aí fazendo uma divulgação que puxa para captação. Nesse momento, então, eu quero te lembrar que você pode, precisa e quer sair das plataformas e dos convênios e encontrar uma segurança para sustentar o seu preço mínimo. Esses 100 reais
5 pacientes ao dia que eu posso te ensinar a como caminhar. Então, te desejo agora, né, boas inspirações, que você tenha sido mordida por esse bichinho da inquietação e comece a pensar seriamente em como você vai transformar a sua divulgação, vai se apossar desse lugar legal que é do posicionamento, para que mais pessoas enxerguem o trabalho fantástico que você faz, tá bom? Então, ótima noite para você, obrigada pela companhia e amanhã tem mais programa aqui pra gente. Bom? Tchau, tchau.